Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que recebe hoje nos estúdios aqui da Rádio Super o vereador Ciro Pereira, primeiro secretário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Olá, vereador, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo jóia? Queria dar um bom dia também para os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, para quem está acompanhando também pelo YouTube nessa manhã de segunda-feira. Sim. Vereador, temos aqui diversos assuntos para abordar. A Câmara Municipal foi bastante movimentada no final do ano passado e a gestão Gabriel Azevedo também cria movimentos até nos fins de semana. Estávamos conversando aqui nos bastidores antes de começar a nossa entrevista. Um dos temas que na última semana, aliás, nas duas últimas semanas, ganhou muito mais tração, tem a ver com o transporte público da capital. Há projetos específicos, encabeçados por vereadores, que prevêem mudanças nas regras do contrato de concessão atual do transporte na capital mineira. Temos alguma expectativa de fato, essas mudanças serem verificadas, porque até o momento a Prefeitura de Belo Horizonte se posicionou, até numa nota na última semana, dizendo há uma dificuldade de se fazer mudanças no contrato sob o risco, inclusive, de ter problemas maiores. Do ponto de vista da Câmara, tem que ser mudado, vai ser mudado, a população de Belo Horizonte pode esperar isso para esse ano? Olha só, Guilherme, é importante a gente, você falou aí do vereador Gabriel, que é o nosso presidente, que inclusive está nos escutando nesse momento. Um abraço aí pro nosso presidente. Bom, de fato, essa é uma bomba relógio e que o ouvinte, a pessoa que está aí dentro do ônibus agora nos escutando, ela precisa de se preocupar e pressionar tanto a prefeitura quanto os vereadores de Belo Horizonte. Por quê? Só para vocês terem ideia, no ano passado a Câmara Municipal devolveu para a Prefeitura aproximadamente 150 milhões de reais. Desses 150 milhões, 74 milhões foram utilizados em repasses para subsidiar a passagem, ou seja, para que a gente não tivesse um aumento. Por quê? Porque o contrato está defasado, o contrato está atrasado e a gente precisa que isso seja mudado. Na realidade, a gente já vem falando isso com a Prefeitura há muito tempo, desde o ano passado. E agora, em março, esse repasse para subsídio da passagem de ônibus, ele vai terminar. E a Prefeitura ainda não se posicionou. A Prefeitura ainda não trouxe um novo modelo de contrato, uma nova alternativa para que a gente realmente não puna o pagador de imposto, a pessoa que pega ônibus todos os dias, né? Inclusive eu trouxe aqui alguns projetos que já estão em tramitação na Câmara Municipal, justamente para que a gente consiga essas melhorias. Então são aqui, o projeto 442/2022, 444/2022 e 446/2022. O que esses projetos trazem basicamente? Para poder pagar o bilhete de maneira eletrônica, agilizando assim a viagem, né? A pessoa não precisa mais ficar com dinheiro ou com cartão ali, facilita. Outro que é o pagamento por quilometragem, na minha opinião, esse é o mais importante, porque hoje é pela roleta. Então o que acontece? Os empresários de ônibus, eles querem o quê? Lotar as pessoas dentro de um único ônibus, porque assim ele tem menos custo. E a gente já reparou, inclusive, nesse projeto aqui, que esse modelo, ele acontece em outros lugares do planeta Terra e funcionam. Por que não aqui? Porque a população tem que ser punida, né? A gente já não aguenta mais receber reclamação e ver as pessoas sendo tratadas de maneira assim, erradamente, pegando um ônibus ali sem ter um mínimo de conforto para ir trabalhar. Onde que muitas dessas pessoas, Guilherme, não são elas que escolhem andar no transporte público, mas nos principais países do mundo a gente vê que o transporte público é algo que as pessoas escolhem. É isso que a gente tem que fazer aqui em Belo Horizonte. Juridicamente é viável, vereador? Quer dizer, estamos falando de uma mudança via projeto de lei para modificar um contrato que tem um prazo mais dilatado do que é bom, inclusive, para a cidade por vezes, né? Inclusive essa discussão também está colocada em algum momento. Possível somente com a mudança por projeto? É possível. A gente tem que fazer essa mudança, Guilherme. A gente não pode mais aceitar o que está acontecendo em Belo Horizonte. Entra ano e sai ano, não muda a questão do ônibus, só piora. Foi falado no governo, né? Passado, de que teriam melhorias com todos os ônibus com ar-condicionado, com mais linhas de ônibus. Isso não está acontecendo. Na realidade, o subsídio que a Câmara Municipal deu, foi ela que garantiu a volta o cumprimento do quadro de horários, a ter mais carros de ônibus na rua. Então, assim, a gente precisa de tomar uma atitude drástica e esses projetos, eles visam justamente isso, não punir quem precisa de utilizar o transporte público todo dia. Vereador, eu queria tocar em dois pontos. O primeiro é em relação ao transporte público que é oferecido em Belo Horizonte hoje, do ponto de vista da estrutura mesmo. Nós temos aí, essa semana eu vi aí nas redes sociais, inclusive um meme que geralmente traz aí à tona diversas discussões que são importantes para a sociedade e principalmente quando a gente
gente fala sobre o transporte público da capital mineira, que é em relação às estações do MOVE, né? Que foram prometidas ali com ar-condicionado, pontos de internet, e que hoje eu inclusive convido os nossos ouvintes aí a fazerem o exercício aí na consciência de pensar qual é a estação do MOVE que de fato oferece pelo menos um local seguro, abrigando ali inclusive da chuva. Vamos trazer para a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, em relação a estrutura mesmo, de que forma que esses projetos vão garantir de fato para a população que a gente vai ter o mínimo sequer de transporte público que seja utilizável, sem as pessoas se preocuparem com janelas que não abrem, com ar-condicionado de fato que funciona, com assentos que estão inteiros, pelo menos, com a estação do MOVE que vai garantir pelo menos um abrigo da chuva. E eu já aproveito para emendar nessa pergunta a questão também da conversa com a região metropolitana. A gente não pode fechar os olhos para o problema que tem em Belo Horizonte também, que é via de acesso e corredor para os ônibus que circulam da região metropolitana, né? O transporte metropolitano. Aquele transporte que sai das cidades da região e que passam por dentro de BH. Resolveria, neste caso, só mudar esses projetos mudarem aí só os ônibus de Belo Horizonte, ou teria que ser uma ação em conjunto? Bom, Thalita, ótima sua pergunta. Vamos lá, vamos responder ela de duas maneiras, né? A primeira com relação às estações do MOVE. É uma vergonha, né? Quem aí utiliza o MOVE todos os dias sabe que é inseguro, a condição que os ônibus estão, que as estações estão, então isso chega a ser até deplorável. Como que a gente vai fazer para resolver essa situação? O primeiro ponto é realmente pressionar a prefeitura para a gente rever esse contrato. Porque não dá mais para aceitar o que tem da maneira como está acontecendo em Belo Horizonte e através desses projetos de lei. Então, eu acho que esse é um dos principais focos que a gente tem nessa legislatura, que é resolver a questão do transporte público. Agora, para isso, a gente vai precisar muito do prefeito para que ele, de fato, pressione essa mudança contratual, porque a gente pode fazer esses projetos de lei aqui, mas a gente sabe que na política muitas vezes tem artifícios ali que possam protelar essas decisões. O que a gente não vai aceitar mais é as pessoas não terem um mínimo de dignidade de pegar um transporte público, de ter segurança, de ter um transporte público onde a pessoa consegue abrir a janela, onde a pessoa tem um ônibus minimamente confortável. Olha para você ver o que a gente está falando aqui. As pessoas terem um ônibus minimamente confortável. Isso é um absurdo a gente ter que falar isso aqui, mas quem usa o ônibus todo dia sabe disso, que muitas vezes não tem ônibus, não tem estofado mais, não tem nada. Então a gente quer garantir que as pessoas tenham um transporte público de qualidade em Belo Horizonte. E a outra pergunta é em relação ao transporte metropolitano. Olha, essa é uma outra ação que tem que partir em conjunto da Prefeitura de Belo Horizonte, em conjunto com as cidades aqui da região metropolitana. Agora, Thalita, nós temos aqui um projeto de lei que é o 444/2022, que é a criação de faixas exclusivas para ônibus. Dessa maneira, nas vias arteriais da cidade. Dessa maneira, o que acontece? A gente diminui aí o tempo e acaba incentivando as pessoas a utilizarem o transporte público, porque ele vai ser mais rápido, a gente vai ter vias específicas ali, para a gente conseguir também ter uma mobilidade urbana de maior qualidade e mais inteligente. O senhor falou, vereador, em o prefeito de Belo Horizonte e a prefeitura serem parceiras num momento de discussão como esse. Mas tem lá politicamente pedidos, por exemplo, de impeachment, tem pedidos de abertura de CPI, tem comissões instaladas na casa para isso. É possível ter parceria com a faca no pescoço, digamos assim, do executivo? Olha só, eu não vejo, Guilherme, hoje a Câmara Municipal com a faca no pescoço do prefeito. Não, muito pelo contrário. Eu vejo que há, na realidade, até um consenso de sentar com a prefeitura e conversar o que nós podemos fazer para Belo Horizonte, porque o exemplo do ex-prefeito Alexandre Calil ficou claro para a cidade. Quando a gente não tem diálogo, o que acontece? As coisas não andam, as pautas travam, e não é isso que a gente quer para Belo Horizonte. O prefeito Fuad, já tive com ele diversas vezes, é um cara super aberto, um cara do diálogo, então isso eu valorizo muito no atual prefeito. Agora, eu acho que CPI, pedidos de impeachment, isso faz parte dos instrumentos legais, vamos colocar assim, das casas legislativas. E a CPI nada mais nós não estamos aqui numa CPI imputando culpa a ninguém. A CPI é, na realidade, para a gente investigar, para a gente cavar a fundo, para a gente ver se de fato as denúncias que recebemos, elas fazem sentido ou não, e depois o encaminhamento é com o Ministério Público. Então, eu acredito que há um sentimento de união. Agora, vai depender do prefeito, dos seus secretários, chamarem todos os vereadores para sentar, para conversar. Nós temos projetos importantes para serem votados esse ano na Câmara Municipal, e eu vejo que a prefeitura está um pouco devagar. Sei que nós estamos no recesso parlamentar,
Mas existem vereadores como eu, por exemplo, que estou aqui em janeiro, outros vereadores que estão também, os que estão viajando merecidamente, e é isso mesmo, mas eu acho que já começar essas articulações, porque aí depois manda o projeto em cima da hora, aí não dá, né, gente, para querer votar a toque de caixa, não é assim que funciona. Eu acho que tudo organizado, estruturado, conversado, até para que eventuais mudanças sejam feitas para aprovação de projeto, porque o que a gente quer no final é ajudar a cidade de Belo Horizonte. Vereador, a gente viu num passado não tão distante aí uma relação tanto quanto conturbada da Câmara com a Prefeitura de Belo Horizonte, mais especificamente no protagonismo de Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, com o ex-prefeito Alexandre Calil. E aí, quando você fala sobre uma relação de parceria e tudo, eu te pergunto até que ponto a Câmara está disposta a ter de fato uma relação de parceria ou esperar essa iniciativa da Prefeitura. Como é que você, Ciro, e como é que você, enquanto vereador, tem conversado com seus pares na casa, com o próprio Gabriel Azevedo, para entender aí essa ação da Prefeitura e como é que fica essa relação a partir daqui? Olha, o Gabriel, assim que a gente ganhou, né, vamos dizer assim, a presidência da Câmara Municipal ali, ele foi prontamente, o quanto antes, conversar com o prefeito. Né? Então isso já demonstrou uma boa vontade de ter uma articulação em favor da cidade de Belo Horizonte. Agora, é o que eu estou falando, a Câmara não tem problema com a Prefeitura, apesar de ter todas essas CPIs instauradas, projetos, pedidos de impeachment. Não, eu acho que isso, novamente, isso faz parte do jogo político. Né? Agora, o que a gente quer é que o prefeito sente com os vereadores, receba os vereadores, assim como seus secretários, para que a gente possa aprovar pautas importantes para a cidade de Belo Horizonte. Eu, sinceramente, não vejo um clima na Câmara Municipal de oposição à Prefeitura de Belo Horizonte. Muito pelo contrário, nós estamos ali todos concentrados em vamos produzir para a cidade de Belo Horizonte. Por exemplo, nessa última sexta-feira, eu, o vereador Braulio, junto com o vereador Gabriel, a gente apresentou 30 medidas para o desenvolvimento econômico da cidade. Ou seja, são projetos de lei, são indicações para a prefeitura e projetos de resolução para que a gente trabalhe em conjunto para a cidade, para gerar emprego e renda. Então eu acho que esse é o objetivo. Na última semana, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais esteve aqui conosco, o senhor Flávio Roscoe, e também esteve com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Minha pergunta é bastante direta, secretário. Haverá mudanças no coeficiente, como proposto pela FIENG, e você vê espaço na Câmara para a redução de IPTU, e se sim, em quanto? Como proposto naquela conversa. Vamos lá. Eu estive junto, né, com o presidente Flávio Roscoe na apresentação, lá junto do presidente Gabriel na FIENG, e o que ficou proposto? Inclusive dessas 30 medidas, algumas delas com relação ao plano diretor, que é o que você me perguntou. Há espaço para isso? Olha, eu acredito que deva haver pelo menos a abertura dessa discussão, porque a gente acaba espantando de Belo Horizonte um potencial de empresas, de emprego, de renda, porque querendo ou não, quando você ajuda a construção civil, é toda uma cadeia econômica ali que está em volta disso e que gera emprego e renda, e é isso que a gente precisa para Belo Horizonte. Então eu acredito sim que há espaço para isso. Com relação à redução de IPTU, nós protocolamos na sexta-feira um projeto de lei que ainda está sem número, por isso que não vou passar aqui para vocês, mas é o que? Certificação de crédito para geração de emprego. O que é isso? As empresas que aumentarem postos oficiais, vamos colocar assim, formais de trabalho, elas vão gerar ganhos para o município. Através desses ganhos, eles são convertidos em crédito que podem ser lançados na dívida ativa do município. Ou seja, através desse lançamento desses créditos, pode pegar o débito para abater no IPTU. Seja para dívidas fiscais ou seja para IPTU. Exatamente. Então a nossa ideia é jogar isso dentro do IPTU, porque a gente trabalha em duas frentes. Primeiro, criação de emprego e renda, e segundo, traz esse incentivo para o empresário para que a gente tenha mais postos formais de trabalho em Belo Horizonte. E vale ressaltar aqui que isso não apresenta renuncia fiscal ou até mesmo deixar de arrecadar. Por quê? Porque os ganhos gerados com os postos formais de trabalho, eles vão passar, né, o valor desse débito lançado na dívida ativa. Vereador, outra questão também que está em discussão aí é as críticas em relação ao plano diretor de Belo Horizonte. Com a nova gestão de Gabriel Azevedo, como que começa a ser discutido esse projeto aí, né, a questão do plano diretor na Câmara?
O plano diretor, como a gente bem tem conversado ultimamente, ele tem pontos muito positivos. Agora, tem outros muito negativos, como, por exemplo, esse que eu acabei de citar para vocês, que é do potencial construtivo. Questão também do retrofit ali no centro da cidade. A gente vê que nas principais cidades do mundo, a gente precisa de o que? A cidade precisa de modernizar. A gente precisa de utilizar esses prédios, essas instalações, esse potencial construtivo em favor da cidade. Não significa que não mexer nele a gente está fazendo uma coisa legal. E muitas vezes a gente está perdendo oportunidade de emprego e renda na cidade. Eu acho que o ponto focal nosso aqui é justamente isso. Como é que a gente ajuda as pessoas a morarem melhor e como que a gente ajuda a cidade a ter mais emprego e renda. O lema do presidente da casa, vereador Gabriel Azevedo, de teto, trabalho e transporte, vai ser levado a cabo pelos demais vereadores também ao longo dessa próxima legislatura? Guilherme, isso aí é o que a gente vai ver no decorrer quando a gente voltar, né? Agora a partir do dia 1º com os colegas, mas eu não tenho dúvida de que essa é um sentimento de todos os vereadores ali, né? Eu, particularmente, é uma pauta minha, a pauta do trabalho, que foi ela que me trouxe até a Câmara Municipal, uma das pautas que me trouxe, e eu acho que é isso que vai ajudar a gente a sair ainda dos resquícios da pandemia. Tem muita gente ainda sem emprego, muitas empresas fecharam, e eu acho que é isso, a gente precisa de fato de gerar emprego e renda em Belo Horizonte, trazer o protagonismo que a nossa cidade merece. Vereador, na semana passada nós recebemos o Leandro César Pereira, ele que é secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte. Ele falava sobre um projeto da Prefeitura de BH e a necessidade de ocupar áreas que hoje são apenas exploradas comercialmente da capital mineira, como por exemplo a região ali do Barro Preto. Como que a Câmara entra nessa discussão? Eu queria saber da opinião do senhor, assim, do ponto de vista da Câmara, sabendo os recursos que a Prefeitura tem hoje e como a cidade cresce, seria possível trazer para a realidade esse projeto da Prefeitura de levar moradores ali, e aí ele colocava inclusive como defesa para esse projeto, né, Guilherme, a questão da geração de emprego, a questão da diminuição nos impactos do trânsito. A Prefeitura tem conversado com a Câmara também para tentar trazer esse projeto para a realidade? Olha, eu te confesso que eu ainda não tive acesso a esse projeto que o secretário disse, então não tenho como te dar mais detalhes a respeito disso. Novamente é isso que eu estou falando. Eu acho que a Prefeitura e a Câmara são poderes distintos, mas eles precisam trabalhar em harmonia. Ou seja, o secretário precisa chamar os vereadores para a gente ver como que avança, o que talvez precisa de melhorar nesse projeto. E eu de verdade fico assim, sem ter como te dar muitos detalhes por não ter tido acesso ao projeto. Porém, eu acredito que sim, se é para gerar emprego, renda e ter um lugar para as pessoas morarem, eu acho que esse é o nosso objetivo. A Câmara, ela está muito focada nisso, como que a gente ajuda a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte não pode esperar mais. 8h54. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É a hora do nosso bate-pronto. São perguntas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista, uma espécie de ping-pong. Para começar, Fouad Noman, Alexandre Calil, quem é o melhor na relação com os vereadores? Sem sombra de dúvida, o prefeito Fouad, ele pelo menos dialoga com a gente, chama a gente para conversar, diferente do ex-prefeito. De 0 a 10, o contrato dos ônibus da capital muda ou não? Muda. 10. Nós vamos para cima deles. Gabriel Azevedo em 2024. Eu acho que a gente pode esperar um bom mandato dele em 2023 e 2024. Quem sabe aí ele não concorre a prefeito de Belo Horizonte. O IPTU de BH. IPTU de BH. Nós temos projetos para ajudar no incentivo a abatimento do IPTU para gerar emprego e renda. Plano diretor. Precisa ser revisto. Nós conversamos com o vereador Ciro Pereira, do PTB, primeiro secretário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar aqui conosco, vereador, na bancada do Super N1. Volte outras vezes para tratarmos de outros assuntos. É sempre importante a gente abrir esse espaço para que a Câmara Municipal e os vereadores manifestem as suas posições e para que a população de Belo Horizonte saiba também como estão pensando os vereadores para além das sessões públicas e do debate público que acontece por lá na Casa dos Belo Horizontinos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam e convido todos vocês a me acompanharem nas redes sociais para que vocês possam entender um pouco mais, né? Que às vezes é muito rápido, mas lá a gente acaba dissecando com mais informações e mais detalhes de tudo que se passa na cidade de Belo Horizonte. Que tenhamos uma boa semana, que Deus os abençoe. Ótimo dia, boa semana para o senhor também, viu, vereador? Obrigada pela